Lembrando que o texto que a gente está estudando fala sobre os cuidados da meditação. Nós estamos estudando a lei da aproximação espiritual e uma das ferramentas é a prática da meditação para favorecer essa aproximação. Porém, é, é importante a gente também perceber, ter alguns cuidados com a prática da meditação. Eu enviei um texto ontem no grupo sobre também um pouco da ciência da invocação e evocação, que é também parte dessa lei de aproximação espiritual. Então, se vocês não leram ainda, seria importante ler porque complementa, o nosso estudo desse bimestre, tá bom? E aí eu vou postando mais alguns ao longo desse bimestre. Os efeitos físicos da meditação. Como mencionado, voltamos toda a nossa atenção quando meditamos para níveis de consciência superiores aos normais. E através da focalização da mente, nos conectamos diretamente com energias além das nossas habituais. Uma das principais reações pode ser sentida no sistema nervoso, pois ele é a rede através da qual o cérebro, que registra a atividade na mente, controla o corpo. Há vários pontos focais do sistema nervoso ao longo do corpo. E esses centros, que estão intimamente conectados às glândulas, ficam hiperestimulados facilmente. Nunca deveríamos focalizar ou meditar com o objetivo de desenvolver qualquer centro ou área específica do nosso sistema. Aqui, quem já fez alguns estudos com a gente sobre o cura esotérica, a gente já enfatizava muito isso, né? Que da importância de não focalizar a atenção em nenhum centro. Ah, eu quero desenvolver o meu centro ágil, focalizo lá para eu ter a terceira visão. Ah, eu quero desenvolver, sabe? Quem faz esse desenvolvimento gradual dos chakras é a própria alma. Então, quando a gente procura essa aproximação espiritual, naturalmente a alma vai colocando a ênfase em um ou outro centro ou chakra a partir do nosso desenvolvimento evolutivo. E então, acontecem, naturais transições da consciência de um chakra para o outro a partir de um plano que a alma executou para determinadas encarnações. Então, muitas vezes, quando a gente pode, sei lá, eu estou querendo estimular o meu ágina porque eu quero ter uma terceira visão. Muitas vezes, o plano da sua encarnação não é esse. Muitas vezes, o que a gente está fazendo numa encarnação pode ser a transferência, por exemplo, da nossa consciência do chakra sacro ou sexual para o da garganta, ou do plexo para o cardíaco. E aí eu fico tentando estimular um outro centro e eu estou trabalhando contra o meu próprio plano para essa encarnação. Além de,
causar hiperestimulação. E a hiperestimulação, ela vai tanto a congestão quanto a hiperestimulação de um chakra, eles podem trazer e invariavelmente trarão doenças àquela região abrangente. Por exemplo, se eu hiperestimular o meu centro cardíaco, a glândula ele é o timo, mas não necessariamente eu vou ter um problema no timo. Eu vou ter um problema possivelmente em toda essa área que envolve pulmões, envolve coração. Então, é muito importante que a gente não procure hiperestimular e ao mesmo tempo não congestionar esses centros, porque invariavelmente isso vai trazer problemas de saúde, ou uma doença efetivamente, ou desconfortos na área. Resultados devastadores podem acompanhar tal processo unilateral e forçado. Nosso crescimento espiritual deveria ser um equilibrado desenvolvimento de percepção crescente nos campos superiores de consciência. Então é isso, né? A gente deve focar o nosso olhar para a alma, para o desenvolvimento de uma percepção consciente, e não focar em qualquer ponto específico de recepção. Olha, esse é bem legal. Um exemplo é o plexo solar, que especialmente em pessoas emocionais, muitas vezes é altamente sensível. Quem não conhece aquela expressão de borboletas na barriga? Se através do pensamento permitimos que esse centro seja estimulado quando meditamos, ele pode causar uma grande quantidade de dificuldade, tanto emocional quanto psíquica, e pode levar ao desenvolvimento do psiquismo, que não é parte da meditação criativa. Portanto, nenhum pensamento deveria ser dedicado a essa ou a qualquer parte do nosso sistema, exceto reconhecer se há alguma reação que pode ser contrabalançada. Esse é um ponto muito importante. A maioria de nós tem muito desenvolvido o centro do plexo solar. Esse é o centro que está mais ligado à nossa atividade emocional. E muitas vezes aquilo que a gente chama de espiritual, de fato não é. De fato é uma energia emocional um pouco mais elevada. Ou seja, o plexo solar, ele está muito ativo em todos nós. Se a gente der ênfase a ele, então, aí a gente está perdido no sentido de ganho de consciência. Essas manifestações que a gente muitas vezes chama de espiritual, que na verdade são astrais, elas estão ligadas ao plexo. Ah, mas o plexo é ruim? De jeito nenhum. Ele cabe a organização também da nossa personalidade, o fortalecimento da nossa personalidade. Só que quando a gente está num processo de desenvolvimento de consciência, em que a gente quer deixar um pouco a personalidade descentralizada para tentar alcançar a alma, o plexo precisa ser também deixado um pouquinho de lado. A gente vai aproveitar uma energia que é essencial, que aflui através dele, que é a energia da aspiração, que é uma energia emocional, mas um emocional mais elevado ainda é relacionado ao plexo, mas num ponto mais elevado, e aí a gente vai colocar ênfase no nosso eu superior. Então, durante a nossa meditação, ai, eu estava ali fazendo a meditação, aí, nossa, eu vi uma luz rosa que foi me pegando. Pronto. É astral, é plexo. É ruim ver? Não. O que é ruim é, e acontece muitas vezes, é eu estou sendo conduzido na meditação, tem uma prática de grupo, o grupo está construindo a meditação para uma determinada finalidade. Nesse meio tempo, eu senti uma coisa aqui, vi uma luz rosa, pronto. Desfoquei da meditação e do que o grupo está construindo para uma percepção que eu trouxe para mim. E quando eu trago para mim, eu trago para o plexo. Esse é um risco
que a gente precisa ficar muito atento à medida em que a nossa prática meditativa se desenvolve. Porque é o natural, é claro, a gente também buscar essas coisas, a gente se distrair, né? E é gostoso em alguma medida. Só que quando a gente está fazendo uma meditação de grupo, tem um objetivo, especialmente as nossas, né? Tem uma construção de cada etapa para atingir uma determinada finalidade. Então, quando eu me permito distrair, fui capturado na minha consciência pelo psiquismo, pelo meu plexo, pelo astral, enquanto eu tinha ali uma oportunidade de serviço real com o grupo. Então, esse é um ponto importante. Aí, o que que eu quero dizer com isso? Que isso já é uma tendência com a qual a gente precisa lidar. Então, se porventura a gente ainda fortalece, aí a gente não vai ter progresso na nossa meditação. Isso é muito comum dentro dos dos centros mediúnicos, né? A mediunidade, em grande maioria, ela é via plexo. Por quê? Porque ela se relaciona com entidades do plano astral. Raríssimos são os médiums que têm uma consciência e conseguem captar as impressões via centros superiores, porque a tendência maior não é uma crítica, é uma tendência, a linha de menor resistência do padrão de consciência que a gente tem hoje, enquanto humanidade, é via plexo solar. A humanidade autocentrada é plexo solar. Essa busca cada vez maior por autoconhecimento, embora no nível ainda mais rudimentar, é plexo solar. Então é dito que hoje a humanidade vibra no plexo solar, é a nossa linha de menor resistência. Então, nas nossas práticas espirituais, essa tendência também vai se expressar. Aí que a nossa atenção deixa ele quietinho, né? E procuremos construir outras conexões a partir dos nossos centros chamados superiores ou acima do diafragma, porque aí sim a gente vai buscar um contato mais consciente com a nossa alma e aí a gente vai entregar à nossa própria alma, ao nosso eu mais verdadeiro e profundo, o controle do nosso plano evolutivo. Isso é muito importante, tá? Quaisquer reações, então? Aqui, desculpa. Qualquer sensação de estimulação no coração ou na garganta poderia ser encarada como um alerta para ir devagar, se não interromper a meditação completamente por um tempo. Quaisquer sensações ou sons na cabeça deveriam ser vigiados cuidadosamente. Se forem acentuados ou se ocorrer dor de cabeça na meditação, deveríamos parar imediatamente. Então, meditar menos frequentemente e por períodos mais curtos. Se os sintomas persistirem, a meditação deve ser interrompida completamente por um tempo. Esse será o modo mais rápido de alcançar os necessários ajustes a longo prazo. Quaisquer reações que tenhamos deveriam ser deixadas morrer de inanição tanto quanto possível, ou seja, o mínimo possível de atenção deveremos dar a elas e o pensamento deveria ser de atenção e pensamento, o mínimo de atenção e pensamento deveria ser dado para nutri-las. Então, de novo, né? Ah, tô tendo um desconforto na meditação. Vamos repensar essa prática. A meditação é para ser algo que também é agradável, que também vai. Fala pessoal, boa noite. Nossa, O Golden 7 está no ar. meu Estava celular aqui mais fez uma alguma vez, coisa, perdão. iniciando a semana com você. Perdão, gente. Acho que eu bati meu cotovelo. Então é importante ficar bem atento a todos os efeitos que a gente percebe. Se vocês perceberem quaisquer situações diferentes, podem me procurar e aí a gente vai ajustando, a gente vai conversando para tentar entender o que está acontecendo e como minimizar. Porque, de novo, quando a gente pensa na aproximação espiritual, como essa nossa lei desse bimestre, é um processo a longo prazo. Não é um processo para uma encarnação, é um processo para diversas encarnações. Então a gente precisa
fazer isso passo a passo, com bastante cautela e, ao mesmo tempo, com bastante vontade. Sensibilidade emocional. Aqueles que tendem a ser emocionais podem descobrir que a meditação aumenta essa tendência no começo. Por exemplo, se forem propensos à ansiedade, medo, irritação, depressão ou alguma outra emoção, ela pode ficar estimulada pela energia gerada através da meditação. Mas não precisa ter medo, tá? Vamos continuar a leitura. A resposta para tais reações é, obviamente, purificar a natureza emocional e transmutar as emoções inferiores em qualidades superiores. Isso é a nossa demanda para essa encarnação e possivelmente para próximas. Transmutar a nossa natureza inferior em qualidades superiores. E a meditação é quem faz isso, tá? É uma das práticas que faz isso. Aspiração, amor, compaixão e alegria, por exemplo, podem ser estimuladas e fortalecidas em nós, tanto quanto pode uma tendência à preocupação ou à raiva. Se as emoções ficarem muito perturbadas, entretanto, é um sinal de que estamos tentando ir rápido demais, e a meditação deveria ser reduzida ou interrompida por um tempo. Então, de novo, né, a meditação vai fazer isso com todos nós ao longo da nossa prática. Muitas vezes, no afã da gente, eu meditei 1 hora, 2 horas hoje, né? Às vezes, a gente, quando isso é muito comum quando indivíduos não têm ainda uma prática meditativa e quando tão muito ligados ainda nessa energia mesmo, emocional, de ansiedade, de querer imediatista, né? Aí, às vezes, realmente pode provocar um desconforto. Mas, na verdade, se a gente for analisar, não é a prática em si, é como ela está sendo feita. Então, de novo, se a gente perceber que isso está acontecendo, podem conversar comigo. Eu tenho uma experiência um pouco maior, então a gente consegue adaptar determinadas práticas para que não causem nenhum desconforto, para que sim, a gente consiga transformar essa nossa natureza emocional em qualidades superiores, que esse é o objetivo da prática meditativa. Uma sensibilidade crescente às condições e aos impactos ambientais pode ser um outro resultado da hiperestimulação. Os sentidos ficam hiperaguçados e pode-se sofrer um grande desconforto fisicamente e emocionalmente. A melhor maneira de superar isso é desenvolver positividade mental e elevar o foco da consciência dos níveis emocionais para os níveis mentais. É por isso que sempre é recomendado o estudo junto à meditação. Ele ajuda a desenvolver a capacidade e a atividade da mente. E isso não só contribui para um progresso equilibrado, mas também nos eleva para níveis superiores de consciência. O mestre tibetano fala que um desenvolvimento consciente de consciência, né, ele deve estar pautado nesse tripé: meditação, estudo e serviço. Quando a gente, dentro das nossas práticas espirituais, tem práticas de meditação, de estudo e de serviço, a gente tem assegurado um desenvolvimento seguro de consciência. Então é sempre importante, né? Por isso que aqui a gente procura equilibrar, né? De terça o estudo, de quinta a meditação, e sempre que tem lua cheia, que seria a parte do serviço, embora na nossa meditação também o serviço esteja presente, mas de forma mais específica nas meditações de lua cheia, também é uma forma de servir como grupo. A gente vai equilibrando dessa forma. Vou ler o último aqui. Sensibilidade psíquica. Contudo, o desenvolvimento e o treinamento da mente são necessários também por outras razões. Talvez uma das dificuldades mais comuns nas etapas iniciais da meditação seja o aparecimento da sensibilidade psíquica, numa ou outra forma.
E aqui o equilíbrio da mente e seus poderes discriminativos são de grande importância e valor. Na meditação, procuramos trazer para a consciência do cérebro físico as realidades do mundo espiritual. Mas como Alice Bailey escreve em seu livro Do Intelecto à Intuição, é provável que passe um longo tempo antes que o meditador possa penetrar de fato no mundo espiritual. Portanto, ele tem que discriminar entre os campos de consciência que podem se abrir diante dele à medida em que ele se torna mais sensível e conhece a natureza do que ele está vendo e ouvindo. Esse livro é um livro que eu recomendo para todas as pessoas que estão realmente interessadas na prática da meditação. Ele se chama Do Intelecto à Intuição, ou seja, é a própria construção do Antakarana, da nossa mente concreta para a mente abstrata ou espiritual. Esse livro, ele foi escrito pela própria Alice Bailey. A maioria dos livros escritos por ela foi sob inspiração de um mestre tibetano que a gente chama de DK, né? São as iniciais dele, Djaval ou Djwhal. Esse livro do Intelecto à Intuição foi escrito pela própria Alice Bailey e ele é um manual da meditação. Eu recomendo que se vocês puderem, leiam. Ele é realmente muito interessante, explica tecnicamente cada passo dessa transição do intelecto para a intuição. Se ele estiver aberto para eles, os fenômenos psíquicos podem, nesse ponto, arrastar o iniciante para fora do seu equilíbrio, aquilo que eu dizia anteriormente. A menos que ele esteja preparado para esses fenômenos e saiba que eles são, ele pode acreditar, o que eles são, perdão, ele pode acreditar que alcançou algo espiritual, especial e altamente espiritual. Pode parecer que mensagens vêm de uma fonte superior, até mesmo do Cristo. Flui uma torrente de escrita inspirada ou automática, e ele é tentado a acreditar que ele é um canal escolhido. Isso é muito comum com a maioria dessas mensagens que a gente vê que são canalizações. Tomem bastante cuidado, porque a maioria dessas canalizações são do plano astral. Se o indivíduo ainda não tem esse antakarana fortemente construído, o nosso primeiro grande instrutor é a nossa própria alma. Então, o primeiro relacionamento que se constrói é o relacionamento mente-alma. Se esse relacionamento não está tão bem estabelecido entre mente e alma em mim, como eu posso me relacionar mente e um mestre da sabedoria, ou, eventualmente, o próprio Cristo? Então, tomem bastante cuidado, né? Existe muita gente bem intencionada, mas infelizmente ainda por conta do que eu dizia, da nossa polarização no plexo solar e no emocional, muita gente acha que é uma coisa, quando na verdade é outra. O que é muito comum, mesmo em indivíduos que já são um pouco mais experimentados, é que às vezes esse indivíduo ele se conecta com algumas camadas do ashram, mas e ele acha que está se conectando com o próprio ponto central do ashram, que é o mestre. Então, isso também é algo importante para, com o tempo, a gente ter essa faculdade de discriminação mais desenvolvida. Tá bom? Não é que aquilo não aconteceu nenhum tipo de contato. Em alguns casos. Em alguns casos é puro astral. Em outros, existe sim algum tipo de inspiração. Mas às vezes essa inspiração pode ser de um discípulo do mestre, de um iniciado, de alguém que está trabalhando nessa mesma linha. Porque para eu contactar definitivamente a energia do mestre, eu preciso já ter contactado em grande medida o meu próprio eu superior. Para citar Alice Bailey novamente, o que aconteceu comigo? Aqui lembramos o truísmo de que pensamentos são coisas e de que todos os pensamentos tomam alguma forma. Duas coisas produziram a ocorrência se ela realmente aconteceu e se não é resultado de uma imaginação vívida e hiperestimulada. O poder da imaginação criativa está apenas começando a ser percebido. E é bem possível ver e ouvir simplesmente o que desejamos, mesmo
que não esteja aqui. Então, esse é um ponto importante, né? Será que não sou eu que estou querendo, estou imaginando, né? Tanto que eu quero, isso tem uma aspiração verdadeira para isso, né? Então, é importante a gente discriminar com bastante coragem e sinceridade. O desejo do aspirante de fazer progresso e seu esforço tenaz forçou-o a ficar ciente do plano psíquico, o plano das vãs imaginações, do desejo e da ilusória satisfação. Nesse reino, ele contata uma forma-pensamento. O mundo da ilusão está cheio dessas formas, construída por pensamentos afetuosos dos homens ao longo das eras. E o homem, trabalhando através da sua própria natureza psíquica, que é a sua linha de menor resistência, entra em contato com uma tal forma-pensamento, confunde-a como real e a imagina dizendo coisas que ele quer ouvir. Ele quer encorajamento. Ele busca, como todos nós, uma justificativa de fenômenos para o seu empenho. Ele aquieta o seu cérebro e passa suavemente a uma condição psíquica negativa, ou seja, de receptividade, não é negativa de ruim, tá? Enquanto nessa condição, a sua imaginação começa a funcionar e ele vê o que quer e ouve as magníficas palavras de reconhecimento que ele tanto anseia. Esse é um ponto bem importante. Eu vou deixar essa parte aqui para a nossa próxima reunião, por conta do nosso horário. Deixa eu só marcar aqui, depois eu marco. Mas isso é muito comum. É muito comum isso acontecer nessas canalizações. O ser se conecta com essas formas de pensamento. O mestre tibetano mesmo diz, ele fala, olha, existem estudantes ao redor do mundo que leem os meus livros, que fazem as minhas meditações. Naturalmente, isso vai gerando formas de pensamento sobre mim, mas eu não sou essa forma de pensamento. Eu sou um centro de consciência. Então, quem contacta essa forma de pensamento não está contatando a mim. Ela nem foi criada por mim. Ela foi criada pelos estudantes. Naturalmente, ela foi criada em quais momentos? De meditação, de aspiração, de estudo. Então, naturalmente, quando eu contato isso, eu vou estar contatando algo que tem mais luz do que eu tenho normalmente, que tem um emocional um pouco mais alinhado do que é o meu normalmente. Então, isso pode me dar uma falsa impressão de que eu estou conectado a realmente algo espiritual. Só que isso não vai levar a lugar nenhum, percebe? Porque não foi criado pela própria energia diretiva da alma ou do mestre. Foi criado por formas de pensamento dos próprios discípulos e estudantes. Não tão discípulos, a maioria de aspirantes. Então, isso é muito importante, a gente ir com o tempo discriminando, entendendo, para a gente perceber e reconhecer que o mais importante é a construção do nosso próprio Antakarana. É isso que realmente vai fortalecer o desenvolvimento da nossa consciência, vai de fato nos tornar mais espirituais, no sentido pleno dessa palavra. Isso é muito comum em manifestações até em centros espíritas. Eu trabalhei muito com isso, então também sei, posso afirmar que isso acontece muitas vezes. Às vezes uma pessoa ela acha que ela está contatando, por exemplo, uma entidade espiritual. Isso ela pode estar acessando de repente personalidades que ela foi em outra encarnação. Às vezes, quando ela faz uma captação, ela pode estar fazendo uma captação de uma forma pensamento que aquela própria pessoa criou por conta do estado de preocupação dela, de medo, e isso fica vivo no campo áurico dela. O médium de captação vai lá, capta essa energia, não é necessariamente uma entidade, às vezes pode ser só aquilo que ela está criando. Então, quanto mais a gente conseguir perceber tudo isso, mais clareza a gente tem, menos engano a gente vai expressar, e então, com mais segurança, a gente vai reconhecendo esses nossos fenômenos e mecanismos e a gente vai se ligando com aquilo que de fato é a nossa consciência. Então, é um trabalho sério, né? E é importante a gente se manter com constância, e estudo, para que a gente não seja realmente engolido por essa linha de menor resistência, que é a nossa linha psíquica emocional.
Alguma dúvida, alguma questão, alguma partilha antes da gente encerrar? Vou parar a gravação, então.